bem-vindos a mais um episódio do Manas Doc. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Camila. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito desafiador, que é sobre rotina e disciplina. Nossa senhora, isso vai ter briga aqui hoje, não vai? Vai. Hoje vai sair, como a gente diz, a bateção de orelha. Bateção de orelha. Aliás, eu até amolei a minha de... Nossa senhora. Na realidade, a gente decidiu falar sobre esse tema, que é com relação à rotina, disciplina, porque a gente começou a perceber que se a gente organizasse um pouquinho mais a nossa rotina e tivesse disciplina, aumentaria até a sensação de horas do nosso dia, né? Ficaria mais organizado e a gente não ia estressar tanto com todas as nossas tarefas do dia a dia, né? Então, a gente quer expor um pouquinho aqui com relação ao que a gente pensa, porque talvez vai ajudar muita gente aí que tá meio perdido, né? Quando a gente fala sobre rotina, e é uma coisa que a gente acaba usando na nossa profissão, né? Nós somos médicas, ginecologistas, e como a gente tem que ver o caso de várias pacientes, né? Lidar com a saúde, com promoção de saúde de pacientes, a gente tem que conectar a rotina e hábitos de vida à saúde em si, né? E tem muita gente que parece que fica sempre procurando pela medicação, pelo remédio mesmo, sendo que muitas coisas do nosso básico, da nossa rotina, da nossa forma de agir ao longo, né, do nosso dia, já faz muita diferença na nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, é claro que se a gente promove isso para os outros, nada mais justo do que a gente ter que ir incorporando isso à nossa realidade cotidiana também, né? Isso faz parte da nossa vida, até pra gente ver se dá realmente resultado, né? Pra gente fazer uma propaganda, como é que fala, comprovada. Na realidade, com relação à nossa rotina, a gente já tem, lógico, uma rotina, né, de acordar cedo, de trabalhar e tal, mas às vezes, com o cansaço do dia a dia, a gente se pega acordando em cima da hora, sai correndo, estressa, o fato de acordar às vezes um pouquinho atrasado estressa também, porque tem que correr e não dá tempo de se alimentar direito pela manhã. No almoço também a gente não tem um horário certinho para se alimentar, não faz uma atividade física para poder espairecer a cabeça, o trabalho fica acumulado. Então, o que a gente decidiu falar hoje nesse vídeo é o tanto que faz bem a gente poder se esforçar um pouquinho, porque não é sem esforço, mas se esforçar um pouquinho para colocar regras pra gente mesmo. E quando a gente coloca regras, aquilo que a princípio é regra começa a se tornar natural, um hábito de vida, sabe? Então, com relação assim ao nosso trabalho mesmo, eu acredito que aqui existe como somos irmãs, existe uma diferença. Eu puxo a minha sardinha aqui para um lado, a Bárbara puxa para o outro. A Bárbara ela é mais, vamos dizer assim, mais disciplinada pro lado do trabalho. Então, assim, ela é muito focada, ela é muito, muito certa com as coisas dela. E aí ela tem que me puxar nesse sentido, para eu poder ser bem focada no trabalho. Então, eu acredito que... Como nós somos, além de irmãs, nós somos sócias também, né? A gente já falou para vocês que a gente faz também parte dessa sociedade mesmo, né? A gente faz a gestão da nossa própria clínica, a gente faz, além dos serviços de atendimento médico também, a gente faz trabalho de gestão, né? Então, a gente divide, né? Cada um tem suas funções, tem suas tarefas e acaba que cada uma fica responsável por algumas coisas. E eu tenho um pouco mais de facilidade em focar nisso, em ser mais organizada, em cumprir os prazos. e acaba que quem tem mais facilidade de uma coisa acaba tendo que puxar a outra, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu seja médica mesmo e tenha uma ciência muito grande da importância da alimentação saudável, atividade física, há uns anos atrás eu não tinha um comportamento tão assim, mais equilibrado como eu tenho atualmente. E hoje em dia, realmente, eu tenho um comportamento melhor, mas realmente foi depois de muito a Camila puxar. Não sei se vocês acompanham, depois acompanham o Instagram da Camila, atualmente ela posta muitas coisas que ela faz no dia a dia dela em relação à atividade física, alimentação. E só que assim, aí todo mundo pensa assim, nossa, do dia pra noite a outra resolveu ser fitness. E não, isso realmente já é um hábito dela de anos atrás. Ela só começou a divulgar isso agora, né? Mas ela já... E inclusive essa divulgação foi incentivo meu.
eu, porque ela era totalmente alheia à questão de dispor essa parte da minha vida. Isso, né? de disposição, de se aproximar mais das pacientes, de mexer com mídias sociais. E isso eu considero importante, eu já vinha investindo há um tempo e eu influenciei ela a fazer. Então, você tem tantas coisas boas que você mesma me influenciou e me modificou, por que você não pode fazer o mesmo pelas suas pacientes? Aproximar elas de você, deixá-las verem que o que você fala para elas no consultório é realmente aplicável e pode ser bom, e pode ser alegre, feliz, porque ela posta as coisas e as pessoas ficam, nossa, começam a comentar, né? Nossa, isso aí é bom. E na verdade, assim, no começo, quando você começa qualquer coisa nova, nada é muito bom. Às vezes tem uns certos desafios. E sempre ficar no sofá assistindo televisão sempre é mais fácil, né? Sempre é mais fácil. Então, pra mim, como muitas pessoas, na época da pandemia, eu larguei a academia e fiquei um ano sedentária, assim, porque eu chuquei o balde, entreguei tudo e falei assim, não, eu vou ficar um ano sabático. E lá vou eu com um saco de arroz correndo atrás de você, lembra? Exatamente. Nossa, depois de muita chibatada mesmo. E de saco de arroz era pra fazer exercício. A gente fazia com saco de arroz, com 1 litro de água sanitária. Era mesmo. Usava de tudo. Mas, e essa parte que a Bárbara falou, com relação à atividade física, realmente, eu gosto muito, tento ter essa disciplina na minha rotina, porque por muito tempo, lógico que a gente vai... tem algum momento que a gente vai cansar, não quer fazer atividade física, dar uma escorregada aí na alimentação. Mas na minha experiência, eu percebi que quando você deixa de fazer aquilo que te traz prazer, né, que te traz saúde, você passa a ficar até mais triste, mais pro lado assim, mais depressiva. E aí você começa a pensar em remédio, tenta se automedica mais e procura mais profissionais da área da saúde para querer o acesso à medicação. Um milagre, na realidade. Como eu até mesmo já falei no meu Instagram, as pessoas procuram um milagre. A medicação, ela é muito importante, mas ela não é o principal. Primeiro a gente tem que correr atrás da saúde, né? Como eu falei, a gente não pode só ficar apagando fogo. Tem que prevenir de pegar fogo. Então, correr atrás. A nossa rotina, ela era boa já, né? Nós nunca tivemos, assim, uma rotina ruim. Mas nos últimos tempos, eu acredito, assim, que nós temos lutado para melhorar, né? Uma das coisas que nós duas entramos em consenso foi acordar até mais cedo. Tentamos acordar às 5h30 da manhã, que foi um sofrimento aqui, não só pra mim, mas pra ela também, para poder fazer uma atividade física, para poder se alimentar melhor, tomar um café da manhã, resolver alguma coisa que a gente possa resolver antes de trabalhar, com relação ao trabalho mesmo, e aí começar o trabalho sem aquela sensação de desespero, de atraso, ou então que não conseguiu comer direito, ou então que o corpo tá preguiçoso ainda. Isso faz uma diferença tão grande no nosso dia, e a gente conseguiu comprovar por nós mesmas o tanto que é bom, que passar para os outros, a gente fica até aconselhando quem está ao nosso lado de fazer a mesma coisa, porque a gente percebe a diferença. Outra coisa também, aí com relação à rotina que a Bárbara me influencia, é com relação a ter organização, com relação até aos nossos assuntos da própria clínica, né? Que ela me puxa para poder fazer tudo certinho, me aconselha, me orienta, o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que isso é bem, bem legal também, né? Então, depois que você passa, assim, você tem uma manhã mais produtiva com relação a você mesma. Você pensa primeiro em você, para depois você pensar no seu trabalho, de ter uma alimentação saudável, de ter feito uma atividade física, né? Que seja uma caminhada, musculação, uma corrida. Aí sim você vai para o seu trabalho de uma maneira mais desperta, mais disposta, e aí sim ter os seus horários mais certinhos para poder fazer suas coisas, né? Sim. O que a gente conversa muito também, e que a gente acaba conversando com as nossas pacientes, é que não existe uma rotina ideal. Não, a rotina, o ideal é você fazer atividade física em tal horário, é você comer em tal horário, é você fazer isso. Na verdade, você tem que estudar o que vai ser melhor para você. Então, por exemplo, algumas pessoas começam
começam o trabalho dela às 6h30, 7 horas da manhã e não conseguem, não, ficaria inviável, às vezes não tem nem academia aberta num horário tão cedo assim. Algumas pessoas se dão muito bem fazendo atividade física à noite. Então, na verdade, o que você tem que fazer é montar, é o que você está falando, é compartimentar o seu dia para que você consiga distribuir tudo aquilo que você precisa fazer de uma forma que fique bem adequado à sua realidade, mas ao mesmo tempo tornando o seu dia mais rentável. Porque quando você sabe que tal horário você tem que fazer tal coisa e você se compromete com aquilo, fica muito mais fácil de você realmente, de fato, executar. E agora, lógico, o que a Camila está falando em relação ao horário, por exemplo, é porque a gente sabe que existem os que são melhores, né? Realmente, por exemplo, dormir cedo é uma coisa que já é comprovada cientificamente que faz muito melhor, faz muito mais bem pra gente. Dormir cedo e acordar mais cedo, o seu tempo, digamos assim, suas horas dormidas, elas vão render muito mais. Você dormir, por exemplo, das 2 da manhã, às vezes até às 10, 11 horas da manhã, às vezes por um tempo muito maior, vão significar muito menos que se dormir das 9 até as 4 horas da manhã, das 9 da noite até as 4 horas da manhã. Por mais que às vezes sejam menos horas, se você dorme cedo e acorda mais cedo, a sua disposição vai ser muito maior, o seu descanso vai ser muito maior, porque a gente foi feito para dormir à noite, né? A gente foi feito para dormir cedo, todo o nosso metabolismo, a nossa parte hormonal, que a gente vai entrar nessa parte médica, assim, aprofundada, mas realmente ela vai fazer mais, ela vai tornar a gente melhor, né, condicionado fisicamente. Então existem rotinas realmente que são ideais, que a gente sempre conversa com os pacientes. Você tem condição, né, de fazer uma rotina que vai ser a ideal, que vai ser a mais adequada, que seria acordar mais cedo, fazer uma atividade física, depois trabalhar, ter um momento de você parar no meio do dia para fazer a sua refeição mesmo, né, assim, direitinho, comer direitinho, com qualidade, voltar a trabalhar à tarde e dormir cedo à noite, diminuir esse ritmo, né, na parte da tarde, dormindo mais cedo à noite, fazendo aquele processo de higiene do sono. Então, assim, essa rotina, ela acaba te tornando muito mais saudável, muito mais disposto, né? Você vai se arrastando ao longo dos dias, né? E, na realidade, aí que entra realmente o benefício de você ter uma rotina, o benefício de você ter uma disciplina. É o fato de você se tornar mais produtivo. Porque você vai falar, gente, mas eu vou fazer tanta coisa, já tô incluindo tanta coisa, e eu ainda vou ter que dormir cedo, vou ter que acordar cedo, tenho que fazer atividade física, que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou fazer as coisas do dia a dia, que eu já tenho tanta coisa para fazer. E existe um contrassenso, vamos dizer assim, na cabeça de todo mundo, que é quando eu coloco mais coisas, eu perco meu tempo. Mas não, quando você tem esse hábito de vida, quando você muda seu hábito de vida, você percebe que você fica tão mais rentável, você consegue fazer mais rápido aquilo que você cansado faria muito mais devagar. Então, você vai ficar mais produtivo no sentido de poder fazer mais coisas no seu dia. E aí você vai achar que o seu dia tem muito mais horas, entendeu? Só que uma das coisas, vamos dizer assim, contradiz a disciplina e a rotina, é uma palavrinha que eu acho muito interessante, que eu estava lendo esses dias, que é com relação à procrastinação. Que a procrastinação, na realidade, é você deixar para amanhã o que você teria que fazer hoje. Então, o fato de falar, não, você tem que fazer, você tem que comer desse jeito, você tem que ter sono regulado, você tem que fazer tudo mais certinho para poder ficar bem. Aí você fala assim, mas hoje não dá, vamos deixar para amanhã, né? Essa procrastinação é o que leva muita gente a sofrer, porque aí entra a parte do mental, vamos dizer assim. A partir do momento que você começa a deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje, você começa a gerar sofrimento para você mesmo, você começa a brigar com você mesmo, fala, nossa senhora, eu tinha que ter feito isso, mas não fiz, vai ficar para amanhã. Aí dá o outro dia, você já também não fez. Nossa senhora, olha, eu tenho que fazer o que eu tinha que fazer ontem, eu vou ter que fazer hoje e ainda mais o de hoje. Aí você deixa para amanhã. Isso leva muita gente à tristeza e à depressão, que é o que leva à medicação. Já começa desse jeito. Então, para vocês verem que é uma cadeia, uma reação em cadeia. A procrastinação leva a sofrimento leva a tristeza leva a depressão, leva a medicação. E na medicação você pode também gerar uma síndrome metabólica, começa a ter doenças, né, diabetes, hipertensão. Essas doenças levam a mais medicação, sua vida muda completamente, porque sua alimentação vai ter agora que ser relacionada à doença que você tem, e você vai ficar mais debilitado,
não consegue fazer as suas coisas do dia a dia, e aí você vai ficar menos rentável, menos produtivo. E aí, a partir disso, você tem uma velhice também mais improdutiva, você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, é uma reação em cadeia muito grande, que se você decidir hoje fazer algo diferente e você, vamos falar que é você fazer uma poupança para o seu futuro, começa mudando o seu estilo de vida, que você vai ver que você vai fazer uma reação em cadeia positiva, vai ser tudo ao contrário que eu falei aqui. Então, o que a gente está falando aqui de mudanças hoje, até com relação ao trabalho, com relação ao estilo de vida, ao hábito de vida, isso tudo é pensando no hoje, porque facilita a nossa vida, sim, mas facilita também com relação ao amanhã, né? E tudo que parece ser muito sacrificante, né? Assim, fazer, por exemplo, dieta, que tem essa palavra pesada, assim, né? Nossa, tem que restringir, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo. Acaba que quando você vai fazendo esse processo de reeducação alimentar, ou seja, você ir mudando os seus hábitos, comendo de uma forma mais equilibrada, às vezes nem precisando cortar tantas coisas assim, mas só moderando, deixando algumas coisas só para o final de semana, por exemplo, regulando horários, organizando as quantidades até, evitando às vezes de repetir só por repetir, não tá nem com vontade mais de comer, mas não, tava gostoso demais, eu vou repetir. Então, assim, algumas mudanças básicas de comportamento que vão se tornando hábitos, vão fazendo com que você se sinta tão bem, assim, naturalmente você vai se sentindo tão melhor, que aquilo vai deixando de ser um sacrifício e passa a ser realmente um benefício, porque você vai sentindo os benefícios que aquilo vai trazendo pra você. Então, aquilo vai deixando de ser tão sacrificante assim. E aí, às vezes, na hora que você chega num lugar que tem um monte de besteira pra comer, não fica tão árduo mais você falar assim, não, esse aqui eu não vou comer só esse aqui. Porque você lembra do quanto você vai se sentir mal se você exagerar ou se você pisar na jaga, né? E você realmente pode encontrar um equilíbrio na vida, né? Ter uma rotina não significa só, nossa, que vida mais regrada, que vida mais sem graça. Não, você curte tanto os benefícios que você vai sentindo disso, que toda essa parte negativa, digamos assim, ela vai deixando de ser uma dor pra você. Vai passando a ser uma rotina. Vai passando a ser uma rotina. Eu, por exemplo, eu tive por muito tempo, muito problema com insônia. E isso é um problema que é muito crescente, né? As pessoas têm muita ansiedade. E aí, quando a gente organiza uma rotina, naturalmente a gente vai se sentindo melhor. Por mais que você tenha medo de falar assim, não, mas eu preciso dessa medicação para eu dormir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A partir do momento que você vai realmente fazendo o básico, porque a maioria das pessoas às vezes quer uma pílula mágica, um remédio, né, para resolver a situação. Mas às vezes esquece do básico, né? Esquece de fazer o básico. E você fazendo o básico, por exemplo, vou seguir essa rotina aqui, normalmente ela já diminui muito alguns problemas, inclusive o da insônia. A insônia, por exemplo, que é um mal grande, né? Quando você passa a acordar mais cedo, fazer uma atividade física de manhã, por exemplo, você já vai estar mais cansado no final do dia, já vai diminuindo o seu ritmo, né, no final do dia, naturalmente você já vai ter mais facilidade para dormir à noite. A outra coisa também é você começar a criar aqueles hábitozinhos de tirar o telefone. Muita gente que com insônia fala assim, eu preciso de uma televisão. Eu era uma dessas, falava assim, eu preciso da televisão pra eu assistir aqui, vai meio que me ninar, né? Vai trazer o soninho aos poucos. Na verdade, aquilo ali tá te eletrizando mais. Na hora que você começa a achar interessante, então, aí que acabou, né, de vez. Bom. Então, você conseguir fazer esse processo de higiene do sono que é tão falado hoje em dia, faz muita diferença e tem que fazer parte da sua rotina. Que assim, você tem que colocar um horário, você tem que estipular um horário que você vai dormir. Vamos supor que seja 10 horas da noite. Se você vai dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite, pelo menos, seu ritmo já tem que estar bem desacelerado. Você já tem que ter já jantado, tomado banho, já tem que ter parado de ficar mexendo no celular. 9h30 no máximo, você já tem que estar deitada, apagar as luzes, para que de fato você possa permitir que o seu soninho venha chegando naturalmente e você durma. Agora é assim, aquele movimento danado, faz um monte de coisa, tá no celular e tá com 1000 pensamentos, pensando nas coisas que deixou de fazer no dia anterior, e aí realmente o sono acaba não vindo. E gera ansiedade, né? Gera tristeza, né? Então, assim, como eu falei mesmo, desencadeia várias doenças. A Bárbara falou da insônia, eu também tinha, na realidade, eu tinha ansiedade. Às vezes a insônia também traz, né, ansiedade, mas eu tinha puramente ansiedade, muito ansiosa. Como, assim, um relato pessoal, né? O esporte, eu já faço atividade física há muito tempo, mas às vezes você encontrar o esporte como um tratamento, você regular essa chavinha na sua cabeça, como um tratamento, ajuda muito. Eu entrei agora
deve ter um ano e meio que eu entrei na corrida, né? Corria 1 minuto, que já achava que o pulmão estava se contorcendo aqui dentro. Eu achava que eu tinha asma e já tinha perdido os 2 pulmões. E você percebe que não, que você só é sedentária. Fazia musculação por muito tempo, conseguia fazer uma esteira, mas era aquela coisa assim, bem levinha a esteira, né? A aeróbica não era muito boa, não. A musculação era boa, mas aeróbica jamais. Mas quando você se apaixona por algo, né, você coloca a sua energia e você encontra alegria naquilo, passa a substituir tanto aquela ansiedade, pensamentos que são pensamentos que ficam impregnados na sua cabeça, que fica 24 horas aquilo martelando na sua cabeça. Às vezes você consegue espairecer mais facilmente e, além de trazer o benefício físico mesmo, te traz um benefício mental e você passa a ficar mais alegre no dia, mais disposta, tem até assim mais vontade de fazer aquilo que para você antes era difícil e por isso procrastinava, deixava para depois, não muito difícil. Por quê? Porque você percebe que o esporte, ele é muito engraçado. O esporte, ele tem um poder de fazer com que o seu cérebro pense assim: eu venci, eu consegui. Então, se eu conseguir aqui, eu consigo ali também. Então, ele te dá a sensação de que você consegue, você pode, você é forte. E você consegue transferir do esporte para outras partes da sua vida. Então, isso me trouxe uma sensação de paz tão grande que essa ansiedade, se era 100%, ela diminuiu ali para 20%. Porque a ansiedade, falar que zero também é bem difícil, né? Uma pessoa não tem ansiedade, mas diminui num basal que você consegue conviver sem precisar ficar tendo recurso, né, da medicação. Então, é uma das experiências muito boas que a gente está tendo, né, na realidade, nós duas aqui. Não, o que você falou, por exemplo, em relação a encontrar alguma coisa que você gosta. Nem tudo precisa ser tão sacrificante, né? Eu, por exemplo, eu tinha cansado desse período que eu fiquei sem fazer atividade física nenhuma. Eu tinha cansado de fazer uma prática, né, de atividade física. Mas o que você mesmo me estimulou a fazer é procura alguma coisa que você vai gostar. E eu achei um esporte, que é o beach tênis, que foi me dando muito ânimo, é o que você mesma tá falando. Você começar a perceber que você tá tendo evolução dentro de um esporte, ele te traz uma recompensa, te incentiva a querer fazer mais. Então, eu tô fazendo aqui um esporte, mas eu tô percebendo que eu tô ficando muito cansada. Não, então eu vou fazer mais aeróbica. Aí isso te leva a começar a correr. E aí eu comecei a correr. Nossa, beleza. Agora eu tô correndo, eu tô fazendo beach tênis e todo mundo tá me criticando, falando assim: nossa, mas você vai machucar seu ombro, você vai machucar seu joelho, você vai machucar seu ombro, você vai machucar seu joelho. E eu fui resistindo nessa, mas aos poucos você vai vendo que, nossa, todo mundo tem tanta força pra bater com a raquete, então, eu tô meio fraca com isso. Aí acaba que você vai se dando por vencido, né? E aí você fala: não, vou fazer um fortalecimento muscular. Eu preciso ser a pessoa, assim, a mais desenvolta da musculação. Não, eu preciso fortalecer meu ombro, eu preciso fortalecer meus músculos para eu conseguir fazer aquilo que tá me dando prazer. Então, automaticamente, uma coisa vai puxando a outra e você vai se vendo sendo ativo, conseguindo vencer suas próprias limitações e ficar mais disposto no seu dia. Assim, porque quando você faz atividade física, você sente todos esses benefícios que a gente tem, comprovação também, né? Claro, que produzem várias substâncias no nosso organismo que liberam realmente prazer, felicidade, sensação de bem-estar, fora que realmente melhora muito a sua saúde, a sua disposição, seu condicionamento físico, a sua respiração, o seu sono. Então, assim, tudo isso, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai melhorando a outra. E depois que você prova do bom, você não quer saber mais de voltar. Por isso que quem é rotineiro demais, e quem é até muito mais que a gente, né? Quem é crossfiteiro mesmo, atleta, esse pessoal é tão rigoroso, assim. Não é só pela questão de às vezes até ser um trabalho para eles. É porque eles já provaram tanto do bem-estar que tudo isso traz para eles, que é muito difícil abrir mão depois que você tá se sentindo tão bem. Pra que você vai deixar a coquinha e o doce, a bebida, a cerveja em excesso? Porque ele vai falar assim: nossa, mas eu vou ter que pagar um preço tão alto por aquilo ali, eu vou deixar de sentir tão bem com as outras coisas, que eu não quero ficar até mais tarde, eu quero dormir cedo, porque amanhã eu acordo já cedo, eu não acordo com dor de cabeça, eu não acordo com ressaca. Então, assim, o bem-estar, ele vai sendo um vício, vai se tornando um vício pra gente, né? E assim, com relação à vida profissional mesmo, faz muita diferença, porque você falou uma frase que é muito importante, que é vencer nossos limites.
Na atividade física você vence muito seus limites. E na vida profissional você faz essa transferência e consegue vencer mais seus limites também, sabe? Então, além de você transferir uma experiência de uma parte da sua vida para outra, né, que é a profissional, você ainda vai se sentir mais forte, como parece que a sua couraça está mais forte para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Então, assim, faça a experiência, como a gente fez mesmo, né? A gente falou, não, vamos tentar aí uma semana. Depois que você faz a experiência, você percebe o quão bom, a quantidade de benefícios que isso traz, e aí você não quer voltar de jeito nenhum. Exatamente. Não é? E o que muitas vezes desmotiva, que eu vejo assim nas pacientes, é que às vezes você fala assim, nossa, mas eu não tô fazendo nada. E aí, assim, aí você olha na academia ou em qualquer lugar, você vê as pessoas já tão bem desenvoltas com aquilo. Mas assim, você pode ter certeza, você começando do zero, qualquer ganhozinho que você for tendo ao longo do tempo, já vai ser motivação suficiente para que você persista nisso. E você tem que encarar isso como remédio, não tem jeito. É como a gente fala para as pacientes, quando eu vou fazer, né, a anamnese, conversar, ver o caso de cada uma, e que às vezes a pessoa está esperando às vezes uma medicação, alguma coisa, você fala, vai lá no básico, na raiz, peraí, deixa eu saber um pouquinho de como é que é a sua rotina, o seu dia, o que você come, o que você faz atividade física, que hora você dorme, tudo isso você vai analisando a pessoa, e quando você entende qual que é a realidade dela, você percebe que às vezes o básico que ela for fazer vai fazer uma diferença significativa na vida dela, né? Então, esse pouquinho que você vai fazendo, devagar, assim, que você for crescendo, já vai ser suficiente para você ir se motivando e você ir conseguindo dar os próximos passos. Não precisa virar um super atleta, não precisa virar a pessoa que é super radical, não como nada de doce, eu não como carboidrato, eu não como isso, eu não como aquilo. Não, existe equilíbrio nas coisas. O que a gente tem que fazer é conhecer, né? Conhecer a realidade de cada um, conhecer o histórico de cada um e ir adequando a rotina. A gente sabe que para todo mundo vai ter uma realidade diferente, mas a gente sabe que no geralzão existe um certo e errado que todo mundo, mesmo sem ir no médico, consegue adequar minimamente na rotina. E isso é uma coisa que é possível, né, de seguir. É possível, a gente tá pelo menos 50% a gente pode falar que dá conta, né? Nossa, Porque, como a Bárbara falou, a gente gosta de testar. A gente quer mostrar que a gente dá conta para poder também não ficar só falando para paciente. Eu já fui dessas. De ficar... Eu já fui, eu assumo. Eu acho, tem médicos que são fumantes, tem médicos que são sedentários. Eu já fui a médica que, assim, eu já fui, assim, de falar para paciente, eu nunca menti para paciente, as pacientes me acompanham, sabe? Eu às vezes falo, nossa, te entendo, na vida corrida, né? Às vezes não dá tempo mesmo de fazer atividade física, não, tá certo. Não falava para ela que eu tava fazendo, né? Mas eu também não incentivava, porque eu nem tinha essas caras, apesar de eu falar, não, vai fazer muito bem pra você fazer uma atividade física, fazer isso, fazer aquilo, é importante pra isso ou pra aquilo. Mas no momento que você testa, como a Camila tá falando, que você entende que realmente é possível, é viável, que realmente faz bem pra você, fica muito mais fácil mesmo, né? Ter a experiência, passar pela experiência mesmo, de ter toda essa rotina mesmo bem estabelecida. É lógico que terão dias que você não vai conseguir fazer a sua atividade física ou vai ter a melhor alimentação do mundo, mas isso tem que ser considerado como uma exceção. A regra mesmo, ela tem que ser além disso. Você tem que colocar um projeto de vida mesmo. E nisso você vai ser mais produtivo, você vai ter uma vida sem tantas doenças, vai ter a tal da disciplina que a gente falou, e naturalmente, uma disciplina natural, uma rotina natural, e que você vai evoluir tanto da parte de alimentação e esporte, mas muito mais também com relação à sua profissão, à sua vida. Você vai ser muito mais produtivo na sua vida profissional, não é? E não vai ser sem dor, né? Vai ser difícil. Tem muitos dias que você acorda pensando, meu Deus, deixa eu ficar só mais 10 minutinhos na cama, ou hoje não é demais, quase todos os dias, né? Ai, hoje não, hoje mesmo. Mas assim, se você encarar isso como um remédio, e principalmente depois que você for fazendo o seu teste, for vendo tanto que vai fazendo bem pra você, você vai conseguir se motivar a levantar e a cumprir a sua rotina do dia, porque você vai sentir que isso tá fazendo bem pra você. Realmente fácil não é. Fácil se organizar não é. Mas depois que aquilo vai se tornar um hábito, vai ser tão tranquilo quanto, não, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar os dentes, tem coisas que a gente simplesmente tem que fazer no dia. Então, é natural que a gente tenha que entender que algumas coisas a gente simplesmente tem que fazer porque a gente tem
que fazer, porque a gente entende que aquilo é importante pra gente. Então eu, por exemplo, eu era uma formiga, eu era uma doceira, de todos os dias ter que, eu tô ansiosa, eu vou caçar, eu vou caçar o meu docinho, eu vou comer o meu doce. E hoje eu entendo, eu me policio, inclusive eu aprendi com uma nutróloga amiga minha, a Tâmara, que o doce, na verdade, por mais que ele te dê uma sensação de prazer no começo, ele assim, pouco tempo depois ele te dá um rebote e piora a sua ansiedade. Então, assim, na verdade, você tá fazendo uma reação em cadeia. Então, o doce é sem fim, se for nesse sentido de, eu vou aqui comer um doce para me acalmar. Não adianta. Então, existem formas da gente se policiar em relação a isso. A gente equilibrar a nossa alimentação, a gente entender qual que é o jeito certo de comer, a quantidade, a forma como a gente deve comer. E não significa nem que a gente tenha que parar, não. Eu vou ter que parar totalmente. Se eu tiver equilíbrio em grande parte do meu dia, da minha semana principalmente, manter uma segunda a sexta bem equilibrada, qual o problema se eu não tenho problema de saúde nenhum em comer um doce no final de semana? Não tem problema. Agora, você fazer da exceção, como você está falando, a regra de toda hora eu mereço. Não, agora eu mereço isso, eu mereço aquilo. É isso que está errado no nosso dia a dia, né? E aí, colocando esse estilo de vida, eu acho que aí eu consigo fazer tudo que você manda fazer, né? Exatamente. Porque uma coisa puxa a outra. Então, de verdade, quando eu me policiei nesse sentido, eu consegui fazer muito mais do que você também tem de tarefas, né, pra mim. Então, as tarefas que a Bárbara me passa ficaram muito mais viáveis, vamos dizer assim, no meu dia a dia, porque foi com menos sofrimento que eu recebi, né, os comandos da minha irmã. Parece. Mas realmente, o trabalho de todo mundo é muito pesado, a nossa rotina é muito pesada. E aí, quando a maioria das pessoas pensa assim, nossa, mas se eu ainda colocar uma atividade física no meu dia, que já é terrível, vai piorar mais ainda, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi com você também. Na verdade, quando você coloca, principalmente se for uma coisa que você gosta, aquilo lá, na verdade, vai te dar mais força pra você fazer as outras coisas que você precisa fazer. E quando você se torna mais disciplinado e regrado com as coisas, com os horários, esse minimamente, assim, de falar, porque tem vários cursos sobre gestão do tempo, sobre questão de, vamos tornar nosso dia mais rentoso, né? Quando você já coloca esses horários, essa programação do seu dia e se compromete a cumprir, é lógico que você não pode fazer nada mirabolante, senão você vai começar já a se sabotar, né? Mas se compromete a cumprir aquilo que é realmente viável de fazer, você naturalmente vai tornar o seu dia mais produtivo e toda essa questão da alimentação, atividade física e sono vão te dar o suporte necessário para você conseguir enfrentar o seu trabalho, os desafios que você tem para enfrentar no seu dia, né? Que tem que ser encarado sempre como o último. Esse é meu último dia na Terra, tenho que fazer tudo certinho. Porque a gente pensando dessa forma, a gente fica parando de postergar tudo para amanhã, né? Ótimo, então nós duas aqui estamos certinhas, né? Então vamos lá, rotina e disciplina, né, parceira? É isso aí, vamos tentar. Vamos testar sempre as nossas rotinas. Verdade, não somos, né, perfeitas, é lógico que a gente sempre está errando, tentando melhorar, né, a nossa rotina, mas o que a gente está mostrando é que existem formas viáveis de fazer as coisas e que isso está fazendo bem até pra gente mesmo, né? Verdade. Esse foi o nosso relato de caso. Isso aí, nosso episódio hoje do Manas Doc. Continue acompanhando aí com a gente e até a próxima, gente. Até mais. Tchau.